Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Quem fala é o João do canal JPTech, vamos para mais um vídeo. E hoje vim trazer para vocês aqui o review da RX 6600 XT, modelo Gaming X aí da MSI. Modelinho bem top aí, bem bacana que eu adquiri aqui para o canal. Eu já fiz um unboxing dela, já trouxe vídeo aqui também, vou deixar no card aqui em cima aparecendo aí, caso você queira consultar e dar uma olhadinha também. Então, esse modelinho aqui chegou recentemente, há uma semana atrás, então eu fiz aí a utilização dela. E agora eu vim trazer as minhas considerações aí sobre esse modelo e a análise dele aí em algumas informações adicionais, caso vocês queiram, tá? Então, partindo para a análise da placa aí, a construção interna e externa dela, né? A construção externa dela aí é feita totalmente em plástico, ou seja, tanto a parte da carenagem ali, os fãs, né, já por padrão mesmo, mas a carenagem em si é em plástico. Ela tem ali um logo, né, que é vazado. Eu vou deixar as imagens passando aí para vocês, que eu consegui pegar aqui do Tech Power Up, que é muito bom, em alta qualidade aí. Como vocês podem ver, ela tem uns frisos ali, essa parte prateada dela não é em metal, tá? É só a pintura mesmo. Na parte traseira nós temos um maravilhoso backplate aí em metal de boa qualidade, o que traz um arrefecimento para a placa aí adicional e também impede que ela acabe empenando aí no seu gabinete, na sua placa-mãe, o que seria muito ruim. Como vocês podem notar ali, ela possui a parafusação, um selo, um lacre, ou seja, caso vocês abram a placa, a sua garantia aí será perdida. Lembrando que a MSI dá 3 anos de garantia para este produto, ok? Bom, partindo para a parte então aí referente ao peso dela, ela possui 885 gramas, um peso até um pouco mais abaixo do que eu imaginava. Eu achava que ela pesava um pouco mais, 1,1 kg, 1,2 kg. Até tinha acabado passando essa informação no unboxing, mas ela pesa menos aí, eu não tinha tantas informações sobre o produto assim. Depois que eu fui pesquisando mais detalhadamente, foi saindo estes artigos, então peço até desculpas aí por essa informação, caso você tenha ficado preocupado aí com o peso da placa. Ela pesa menos, tá? Ela tem a dimensão de 28 centímetros por 13 centímetros de altura e ela ocupa 3 slots de expansão do seu sistema, do seu gabinete aí. Apesar de, como vocês podem ver aí na imagem dela, né, ela possui apenas a parafusação para 2 slots. O cooler dela tem um design ali, uma barriga, né, a maior. O dissipador dela também cobre um pouco mais ali, então faz com que ela fique com 3 slots ali, 2 slots e meio, vamos dizer assim, né? Então, dependendo da situação aí, você acaba perdendo aí uma conexão da sua placa-mãe, ou mesmo se o seu sistema for muito compacto aí, você pode ter algum tipo de problema na instalação. Então, fique atento aí quanto a isso, tá? Então, descendo um pouco mais aqui, vendo a outra imagem referente à conexão de energia, vocês podem ver que ela possui uma conexão de 8 pinos aí. Esse conector fornece 150 watts de energia adicional, além dos 75 watts que o slot PCI Express também proporciona. Então, totalizando aí, a gente teria 225 watts de potência máxima que essa placa pode consumir, tá? Não necessariamente significa que ela vá consumir isso, mas a gente tem essa margem, essa folga de consumo. Como vocês vão ver nos testes aí, que ela vai consumir bem abaixo disso, então tem bastante margem aí, bastante folga. Não precisa ficar preocupado, não vai, sei lá, esquentar demais seu cabo ou algo do tipo aí. A placa não é projetada para esse tipo de coisa, é projetada para atuar com folga. Então, feita aí a desmontagem da placa, trouxe outras imagens aí para vocês analisarem aí. Primeiro eu vou passar a parte do dissipador, que eu acho bem interessante. Como vocês podem ver aí, o dissipador niquelado, né? Ele possui 4 heat pipes aí. Eu acredito que isso seja apenas uma pintura, né? E ele seja todo de cobre aí em si. Hoje o pessoal está trazendo muito desse formato aí justamente para evitar problemas aí de corrosão, principalmente se você usa aquele tipo de metal líquido, né? Vamos dizer assim. Mas vocês podem também reparar que possui aí os thermal pads, né? Das memórias. E o thermal pad ali também do VRM, que ele fica separado ali, né? Fica, o conjunto do dissipador é separado em 2 blocos aí, um especificamente para o VRM e outro especificamente para as memórias. Lembrando que essas almofadas térmicas aí possuem a espessura de 1,3 mm
no caso as memórias, e o do VRM tem 1,2 milímetros aí. Então de repente se você, sei lá, no futuro aí quiser substituir esse tipo de coisa, você já tem essa informação também. Tá? Seguindo então aí, nós temos a imagem da placa sem o cooler principal aí. Nós vemos que ela possui um suporte de metal ali no canto, na parte superior dela, que faz com que deixe o PCB mais rígido ainda. Esse PCB, como eu passei para vocês no unboxing, né, eu notei que ele é bem grosso já, então já é bem resistente aí para ele não ficar empenando, mas eles trouxeram um reforço adicional aí também para evitar que essa placa entorte aí. Apesar de ser um PCB bem pequeno, até curto, se for parar para pensar, até o dissipador dela é maior do que o próprio PCB, eles deram aí uma caprichada adicional para evitar qualquer tipo de problema com o peso da placa. E é realmente que eu noto aqui no gabinete, ela está em perfeito estado, não tem nenhum tipo de suporte, ela não está empenando, não está envergada ou algo do tipo. Tá? Na parte final aqui das imagens das peças desmontadas, nós temos o backplate em metal com a logo ali da MSI. Essa logo não é RGB, tá? É só uma pintura mesmo. E na próxima imagem a gente tem ali a parte de dentro do backplate, onde é possível ver que eles também colocaram thermal pads para os VRMs e thermal pads para as memórias adicional. Poderia ter colocado um thermal pad para GPU também, né? Já para ajudar aí. Mas eles quiseram deixar apenas dessa forma aí mesmo, sem problemas. Nós vemos aqui que, nesse caso, as almofadas térmicas possuem espessura de até 2,5 milímetros aí, tá? Então, caso você queira também, de repente, um dia trocar essa almofada e colocar uma de maior qualidade, não que essa já não seja, né? O fabricante geralmente traz almofadas térmicas de ótima qualidade, você pode substituir aí, levando em consideração essa informação, tá? Bom, vamos lá então, analisando agora aqui o circuito da placa, como vocês podem ver daqui, a gente tem aí o total de 8 fases de alimentação aí para a GPU, tá? É possível notar aí alguns fusíveis, resistores aí, fusistores, tanto na entrada ali de energia da conexão do slot PCI Express, como também na conexão de 8 pinos ali também. É possível ver também um sistema de filtragem ali, né, com os capacitores ali fusíveis nas conexões, então isso é bem interessante, né, e é legal para você não ter nenhum tipo de problema com um DisplayPort, com HDMI, não que você vá ter, né, mas a placa conta com segurança adicional aí, uma construção bem interessante, bem legal aí para vocês. Como eu disse então, ela tem 8 fases aí para a GPU, e ela possui aí um retificador IR35217. Tá, é um onsemi aí de ótima, excelente qualidade aí. Os DRMOS são utilizados aí, são avaliados para 55 amperes para a GPU, né? Então uma amperagem bem tranquila aí. E a tensão aí de memória aí, ela utiliza um outro controlador. Pois é, ela tem um controlador dividido aí, se você for ver para a memória, ela tem um controlador que é o NCP 81022N, tá? Não tem tantas informações sobre ele assim. É um controlador aí um pouco até diferente do que o modelo da Red Devil que saiu também lá no canal do Lucas PPI, tá? Mas bem interessante essa construção. A memória aí, eles utilizam um DRMOS um pouco mais simples, né? Que os chips também da onsemi, o NCP 302045. Também são DRMOS aí, chip com uma amperagem um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Mas eles também não deixam aí de fazer a alimentação adequada para os seus chips de memória. Os chips de memória que eles utilizaram aqui são os da Samsung, que possui aí a capacidade para rodar em 16 gigabits por segundo, tá? E olhando o DAI, né, o silício aí da nave 23, que é o codinome desse chip, a gente vê aí que ele possui uma dimensão de 237 milímetros e contém aí 16,6 bilhões de transistores aí. Então, bem interessante aí, bem legal aí para quem gosta dessa parte aí, se aprofundar. Eu vou deixar aí também o review que foi feito do pessoal do Tech Power Up, que eu achei bem interessante aí, bem completo, e isso que traz como base para a gente colocar no nosso vídeo e adicionar no nosso review aqui desse carinha, tá? Então, partindo agora para os testes, vamos lá então, vamos ver como é que ficou essa placa aí com o meu sistema. Vamos lá, então a gente tem a placa-mãe no sistema, que é a B450M Gaming BR da ASUS,
um Ryzen 5 3600, possui 16 GB de memória RAM DDR4, rodando a 3000 MHz CL15, que é a da Crucial Ballistix. Todos esses produtos praticamente eu trouxe já unboxing, pelo menos aqui no canal, então quem me acompanha sabe. Temos aí o gabinete Nox Hammer Fusion. Ele está no momento apenas com um fan de exaustor, então é um teste aí bem complicado aí no quesito de temperaturas aí. Eu deixei fazer bastante calor aqui, então foi num dia que fez cerca ali de 30 graus, apesar da temperatura ambiente aqui dentro de casa estava cerca de 25 graus aí, estava um pouco mais ameno. Mesmo assim, é um teste de temperatura aí bem legal aí para a gente conseguir ter méritos comparativos com outros modelos de placas de vídeo aí também. Beleza? E a fonte de alimentação é uma de 650 watts da Superflower, uma Legion HX. Para o primeiro teste aí de games, nós temos Call of Duty Warzone, FPS 1% low, como vocês podem ver aí nos gráficos, ficou com 73 FPS e o máximo ali ficou, né, a média, né, vamos dizer assim, não é nem o máximo, né, a média ficou com 123 FPS, então é bem tranquilo ali, dá para você rodar o game com folga ali, vamos dizer assim, né. Eu vou deixar aí também passando no vídeo as configurações gráficas que eu utilizei nesse jogo, a configuração aí entre um normal e um alto. Claro, você pode também configurar tudo no baixo aí, também se você quiser maximizar aí o desempenho, apesar de não passar muito disso, porque como vocês podem ver na gameplay aí que eu deixei de fundo, num vídeo apartado aí, claro, eu tinha feito isso daí depois dos benchmarks, né, justamente para não comprometer o desempenho. Vocês podem ver que o uso da GPU aí ficou até que relativamente mediano ou baixo, né, 60% a 80% de uso ali. A gente não tem uma utilização tão grande da GPU, bem como também a frequência dela ali, como vocês podem analisar, ficou rondando ali entre 1900, 1700, 2300 MHz ali. O consumo ali bem baixo, né? Até muitas vezes, muitos casos abaixo dos 100 watts para esse jogo, apesar de eu colocar uma média aí entre 100 a 135 watts nos jogos. E a temperatura nesse jogo aí ficou bem tranquila mesmo, bem amena, como vocês podem analisar aí, 55 graus, jogando Call of Duty Warzone aí bem tranquilo, tá? Bom, agora, no quesito do Battlefield 5, né, não sei qual é esse nome desse mapa aqui, que pelo amor de Deus o nome, enfim, o Battlefield 5 aí ficou com mínimo FPS aí 1% low ali em 98, 125 FPS na média aí, um excelente aí, né, frame rate aí, vamos dizer assim. A temperatura nesse caso aqui já subiu mais, como você pode ver aí no outro gráfico aí também que eu deixei aí, ficou para 64 graus aí. Também deixei uma gameplay para vocês verem aí quanto à resolução, a qualidade gráfica, né? Tá tudo no talo nesse jogo aí. Só não habilitei o Ray Tracing nem nada, mas tá no DirectX 11 também, porque o DirectX 12 nesse jogo é bugado, não sei o que acontece. Como vocês podem ver aí, a utilização ficou entre 80% a 97% da GPU. A frequência ficou mais alta aí, nesse caso ficou 2190 ali para 2572 MHz, no máximo que eu vi bater ali, analisando os vídeos. E isso daí fez com que a placa consumisse também uma energia maior do que a gente viu ali no Warzone, tá? E claro, né, fatalmente acabar esquentando um pouco mais também, tá? Agora, indo para outro jogo aí de corrida, agora, para mudar um pouquinho, né, o gênero, para não ficar só nos tiros, nós temos aí o Fórmula 1 2018, que eu trouxe aqui, que tem roda com uma alta quantidade de taxas de FPS também, justamente para estressar mesmo o processador aí, lembrando que isso tudo está sendo rodado em Full HD, tá, 1080p aí, e qualidade tudo no talo, tudo no Ultra aí. Nós temos o FPS mínimo ali, né, 1% low em 110 FPS e 143 na média. Então o jogo aí que mais bateu FPS aí, que mais cuspiu quadros na tela aí, vamos dizer assim, e que aproveitou praticamente quase 100% do monitor de 144 Hz ali, né? Na gameplay, como vocês podem ver, a utilização do uso de GPU ficou em torno de 70 a 99%, 70% só foi no começo do game. Só ali no começo do benchmark, acho que estava carregando algum tipo de textura ou algo do tipo, aí a CPU estava ocupada, né, talvez, deve ter sido isso.
mas depois ficou em 99 cravada ali, e a frequência ficou em 2.300 a 2.572 MHz ali no boost ali, então o máximo que a gente vê essa placa chegando é isso, né, 2.572 ali. E então ela dá um boostzinho ali, cerca de 250 MHz a mais do que o clock base dela aí, tá? Ela ficou aí com a temperatura máxima de 63 graus, como vocês podem ver aí também no gráfico, tá? Então vai passar um monte de telas aí, gráfico, benchmark, jogo e tudo mais, tá? Então espero que vocês gostem dessa parte aí. E para fechar aqui a nossa bancada de testes em jogos, nós temos o jogo Control. Esse jogo aí é bem pesadinho, inclusive eu até testei ele com Ray Tracing aí também, e nossa senhora, que jogo pesado, meu Deus do céu, viu? Olha, Ray Tracing realmente mata a placa, né? Esse é o ponto negativo, o calcanhar de Aquiles da RX 6600 XT aí, que contra as NVIDIA, principalmente essa nova geração, né? As Ampere, vamos dizer assim. Essas gerações da NVIDIA, elas têm o DLSS, que ajuda bastante, elas têm aí os Tensor Cores aí melhorados, então a NVIDIA não está no mercado há pouco tempo, tá há mais tempo, né, desde as RTX 2000, então é normal de que a placa deles tenha mais desempenho nesse quesito. Claro que a gente está trazendo aqui que é um ponto negativo, né, não vou defender a AMD por causa disso, tá? Como vocês podem ver aqui, Control então ficou com 55 FPS no 1% low e 77 FPS no médio, né, na média aí, em geral, tá? O jogo tá rodando também tudo no talo, tá? Sem o Ray Tracing habilitado. Com o Ray Tracing ali a gente tem uma queda, e aí, nesse caso, o 1% low, a média, vamos dizer assim, né? Se você colocar o Ray Tracing no médio, fica ali aproximado entre 55 FPS, e se você põe tudo no talo mesmo, só com a qualidade sem dó no máximo da placa possível, a gente tem ali um gameplay ali em torno de 30 FPS, sei lá, acho que você não vai querer comprar um modelo desse para ficar rodando em velocidade de console, sei lá, PlayStation 3. Enfim, vemos aí a temperatura mais alta batendo nesse jogo, então 65 graus. O uso da GPU também ficou ali bem alto, 97 a 99%, e também a frequência de 2.506 MHz até 2.558 MHz ali foi o máximo que eu vi bater também. Então, como vocês podem ver também o consumo está maior aí, né? Então, em geral todos os games acabam consumindo mais do que o Warzone aí, curiosamente, né, nesses testes, nessa bateria de teste aí, o que eu achei bem interessante aí. E para fechar aí, para vocês que gostam de benchmark fixo, né, e quer saber até onde a placa vai no quesito de temperatura, bom, eu fiz o teste aqui no Furmark, estressando o processador e a placa de vídeo, ou seja, fazendo com que o máximo possível do sistema dissipasse calor, e eu consegui aí chegar a 70 graus na GPU aí em geral, tá? Aí ela consumiu 145 watts aí no Furmark, eu achei bem legal aí, bem interessante aí, o consumo mais alto, né, vamos dizer assim, mas como vocês podem ver, tá longe de 225 watts, que é o máximo que ela consegue oferecer aí, então ela opera com folga aí, tá? E é bem interessante. Lembrando que esse chip já tá bem no limite ali, né, então ela rodou ali numa frequência muito próxima que a gente vê da Red Devil também aí, que o PPI trouxe e fez o review também muito mais completo, inclusive. Então é uma placa que já é um chip que já está muito no limite aí, que, sei lá, você vai conseguir fazer 100 MHz de overclock, 150, 200 no máximo, e não vai te trazer tanto desempenho adicional assim, que vale realmente valer a pena, vai fazer a diferença ou algo do tipo, tá? Bom, então finalizamos aqui os testes em geral aqui, tanto nos games como também nos benchmarks fixos aqui. Eu só trouxe o Furmark aí para trazer a temperatura geral, não trouxe 3D Mark ou algo do tipo aí, porque, gente, o pessoal geralmente usa mais para games mesmo, então, sei lá, você vai olhar, a placa bateu 10 mil pontos no Fire Strike, tá? Beleza, o que isso traz para mim de relevante? Nada. Se ela traz 10 mil pontos lá e de repente, sei lá, traz 150 FPS no Warzone, eu quero saber do FPS no Warzone, porque eu tô jogando um jogo, não tô jogando Furmark, né? Mas, beleza, caso vocês queiram que eu traga Furmark aqui ou alguma coisa específica da placa, vocês podem deixar aí nos comentários também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Para mais vídeos como este, curta ele, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo também, que é importante, como eu disse, né? Se você quiser algum outro teste em específico focado em alguma coisa, ou outro jogo que eu possa vir trazer aqui em específico focado nele, ou até mesmo teste de benchmark, caso também alguém tenha interesse nisso, deixa aí nos comentários aí que eu vou analisar aí e vou avaliar com todo carinho para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!